Bom dia, pessoal. Bom dia e bom dia. Hoje o assunto é traição. Eita, quem já foi traído sabe que não é fácil superar a dor de uma traição. Sabe que não é fácil dar a segunda oportunidade. Mas pensando em Jesus, como que ele reagiu, hoje nós vamos falar disso. A gente passa por situações nesta vida de traições, de isolamento, de dor profunda na alma, mas a dor de uma traição nos nossos relacionamentos é muito difícil de superar. Ser enganado não é nada bom. Ser enganada, ser passada para trás, ouvir promessas que são mentiras disfarçadas de verdade e viver com a pessoa que está constantemente usando de mentira, de engano, né, para com você, é algo muito difícil de se compreender, de se aceitar. E eu quero dizer nesta manhã para você que o perfil de Jesus durante a traição de Judas me mostra e demonstra para nós um ser humano lindo, capaz de permanecer com uma consciência e uma franqueza emocional tão grande, um controle emocional tão grande, né, que superou a traição, o seu amor, a sua amizade e a sua paz. Sua paz interna não foi abalada, porque quem confia no Pai tem a paz tão esperada. E aí eu quero falar com você sobre isso. Hoje, diante da traição, Jesus tem uma reação com tanta transparência, amor, serenidade, que demonstra para nós que o plano do traidor funcionou, mas não desestabilizou a serenidade de Jesus diante de uma coisa tão grave, tão séria e tão difícil de ser aceita. O comportamento de Jesus, a consciência, sabe? A franqueza. Jesus sabia quem era o traidor, gente. Ele avisou abertamente aos discípulos na última ceia e deu pão a Judas, demonstrando uma última chance de reflexão e intimidade. Mas o plano de Deus tinha que se cumprir. E aí ele vai aceitando e vivendo a missão do plano que nos salvou e que nos leva para a glória do Pai. E tratando de pessoas, a maioria das pessoas sempre praticou uma vingancinha, né? Não vai ficar assim. Fulano de tal vai me pagar. E até eu vou orar e vou entregar para Deus. Como que é essa entrega? Como que é essa entrega para Deus? Como que é que você está entregando para Deus o que Ele vai justificar? Deus é quem nos justifica. Consciência, franqueza. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus coloca pão na boca de Judas, demonstrando uma última chance de reflexão ou arrependimento e intimidade. Obrigada, viu? Bom dia para você. A ausência de retaliação, ele não atacou, ele não xingou Judas. Ele, quando foi preso, aceitou o beijo, sem reagir, sem esboçar violência, na santa paz. O que é que significava para os judeus o beijo na face? Era o cumprimento comum, um cumprimento de estar próximo, de abraçar, um cumprimento que significava paz, respeito, amor, submissão, lealdade de um discípulo ao seu rabino. Eita, menino, é forte. E com um símbolo
da cumplicidade, Jesus foi traído. Judas o beijou no Getsemane e o gesto transformou-se no símbolo máximo da traição disfarçada de afeto. É forte. Servindo como senha para os soldados de que aquele era o Messias. E aí ele é identificado. Você já... Rapaz, nossa, é tão feio. E na cultura judaica, né? Era sinal de respeito. Um discípulo frequentemente beijava a face ou as mãos do seu mestre para demonstrar honra. O amor fraternal era o símbolo, o padrão entre pessoas íntimas, chegar e dar um beijo na face. O ósculo santo falado na palavra de Deus, a expressão de paz, o ato validava a lealdade e a acolhida quando alguém chegava em algum lugar, uma acolhida mútua num contexto onde não havia segundas intenções. A senha da prisão. Eu fiquei com isso na cabeça. Às vezes nós vamos em alguns lugares e nos pedem uma senha. E nesse momento o beijo na face significava a senha da prisão de Cristo. É esse o homem que vocês devem prender e que deve morrer. É esse o homem que vocês estão procurando. Os soldados romanos e guardas do templo, eles precisavam ter certeza de que não iam prender o homem errado. E aí o beijo é o sinal combinado para que Jesus fosse identificado. É uma hipocrisia máxima. Judas usa um gesto sagrado de intimidade, de comunhão, de lealdade, de amizade, para entregar o rabino, o mestre, à morte, simbolizando uma traição mais cruel. Uma pessoa íntima, amada, o mestre, sendo entregue à morte, pelo símbolo da amizade. Você já parou para pensar nisso? O impacto disso na vida de quem seguia Jesus, o impacto disso, uma expressão que nós usamos quando alguém está nos traindo é o beijo de Judas, né? Judas, deixa de ser Judas, a gente usa isso na brincadeira, mas com uma verdade muito profunda por trás desse símbolo. É muito difícil perdoar uma traição, mas tem muita gente que consegue. Bom dia, Sônia. Bom dia, Laís. Bom dia, meu amor. Bom dia, Nayumi Santos. Bom dia. Emily, bom dia. Falsidade só é falsidade, traição só é traição de verdade quando vem de alguém muito próximo a nós, porque a decepção é desastrosa, é horrorosa. Mas o comportamento de Jesus é o que eu quero falar nesta manhã. Lições que nós aprendemos com a traição de Judas é que Jesus perdoou, na mesma hora veio no coração de Jesus o perdão que supera o rancor. Jesus ensina a não deixar a mágoa e a mancha da traição virar uma prisão interna de ódio ou amargura. Gente, isso é coisa de Jesus. Alguém que nos ensina que mesmo e apesar de ser traído, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa e libera essa pessoa. O caráter não anula o propósito. Ser ferido por alguém próximo não deve nos desviar da nossa missão de vida, do propósito de Deus, ou nos impedir de amar outras pessoas, porque você foi decepcionado. As pessoas não são iguais, tire isso da sua cabeça. Nunca mais eu vou me envolver com ninguém porque fulano me tratou, e agora todo mundo vai te trair, todo mundo vai te oprimir, todo mundo vai praticar o mal contra você. Não, tem gente boa por aí. Dá chance para as pessoas. Jesus fez isso imediatamente.
entrega tudo isso à justiça de Deus. Jesus não gastou energia provando inocência, tratando mal as pessoas ou tramando revanches. Ele confiou o seu destino à justiça divina, à justiça do Pai. Eu tenho experimentado, gente, que a justiça de Deus é perfeita, não é como a minha. Eu espero que Jesus se vingue de alguma coisa ou que pratique algo com os sentimentos que eu tenho, que não são os dele. Aí ele faz exatamente o contrário, ele me abençoa e abençoa quem fez o mal a mim. Ele me abençoa e os respingos da minha bênção atingem quem quis praticar o mal contra mim, porque ele é bondade, porque ele é generosidade, porque ele é misericórdia, porque ele perdoa a mim e a quem praticou o mal contra mim. E eu preciso entender que esse é o meu Deus que quer me ensinar a ser parecida com ele, a praticar o que ele pratica, a viver o que ele viveu. E ser traído não é moleza, não. Como lidar com a dor emocional do perdão de quem foi traído? Como lidar com isso? Como lidar com a dor emocional de ter sido colocado para trás? Como? E aí tem uma pessoa que eu estou lembrando agora, Judas e Pedro. Pedro também negou Jesus, né? Lá aquela história do galo que canta e o Pedro vai negando Jesus. A motivação do erro de Judas o atingiu por ganância premeditada. Ele planejou, ele foi lá, ele disse: olha, me dá aí as 30 moedinhas. Tu tá entendendo como foi grave? E Pedro falhou por causa de uma, como é que eu vou te dizer, uma fraqueza emocional. O medo, na hora ali, momentânea, o medo da morte, a autoconfiança excessiva, ele ficou desesperado e ele disse: não conheço. Ele falhou por isso. E a reação de Judas foi diferente da de Pedro. Pedro sentiu arrependimento sincero, chorou amargamente e buscou o reencontro com a comunidade. Pedro voltou para a igreja. Ele pecou. Gente, eu estou aqui parafraseando a história. Ele pecou contra Deus e ele voltou para a comunidade. Ele voltou para confessar e dizer: puxa vida, o que foi que eu fiz? Foram reações diferentes, um ganancioso e um arrependido. Pedro falhou por causa de uma fraqueza emocional. Judas foi uma culpa destrutiva. Ele queria devolver o dinheiro, ele queria remediar, e aí resultou, em tirar a própria vida. Pedro sentiu um arrependimento sincero, chorou amargamente e buscou cura. Judas não. Judas olhou apenas para o tamanho do pecado e se desesperou. Pedro olhou para o tamanho da misericórdia de Jesus e se permitiu ser restaurado. Duas coisas completamente diferentes. Separe perdão de reconciliação. O perdão é uma decisão individual e interna para libertar você da sua dor, do peso da mágoa, da constância da dor de quem não perdoa. A reconciliação depende do arrependimento e da mudança de comportamento do outro. Quem pede perdão tem que mudar o comportamento, aceitar a dor antes de liberar o peso. Jesus chorou, sentiu a agonia, expressou tristeza profunda, validou a dor e prosseguiu. Não espere um pedido de desculpas de quem não se arrepende de verdade. Se não houve arrependimento genuíno, não tem pedido de desculpa. Ei, acorda. Essa é a verdade.
Quem acha que não errou vai pedir desculpa por quê, não é verdade? Quem acha que não te feriu vai pedir desculpa por quê? Não espere um pedido de desculpa. Jesus perdoou os que os crucificaram. Estava procurando a palavra, gente. Enquanto eles ainda zombavam dele na cruz, esperar que o traído, que o ofendido diga: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esperar o traidor mudar para você perdoar não é o que Deus espera de nós. Esperar o traidor mudar para você perdoar deixa a sua cura nas mãos do traidor. E você precisa entender que a sua cura está nas suas mãos. Cure a memória através do propósito. O perdão impede que o erro do outro defina quem você é. Use a marca que vai ficar em você como aprendizado, como sabedoria, não como uma ferida que continua aberta e que vai trazer muita amargura para dentro de você. Perdoe. Seja um vitorioso na área da reconciliação consigo mesmo. Seja um vitorioso na área em que você mais sofre. Supere, seja um curado que derrama unção de cura sobre outras pessoas, independente do que elas fazem com você. A consequência das atitudes não são suas. Se você não errou ou se você errou, tudo depende da sua postura, de como você encara e o que você deseja para si mesmo. Então, nessa manhã, que palavra é essa, né? Que mexeu tanto comigo, gente. Às vezes as pessoas fazem tanta maldade umas com as outras, esquecendo que podem estar ajudando a construir o caráter de Cristo em alguém que é valioso, precioso, importante para Deus. Deus te abençoe. Você é importante para Deus. Valide essa palavra no seu coração. Profetize. A cura é estabelecida a partir da sua decisão de mudança. Deus te abençoe. Bom dia. Deus te abençoe.